E para começar, ele que faz muito tempo que eu não revia, mas como o Bispa Fê é em família, eu tô revendo um convidado muito especial, Robson Monteiro. Bispa. Que prazer te Prazer é todo meu, receber. Seja bem-vindo Obrigado. aqui, Robson. Obrigado. Robson, Que você... prazer estar aqui, A viu? alegria é toda nossa. Fiquei feliz que você ia estar aqui com a gente hoje. Faz tanto tempo que eu te entrevistava tanto na época de Clipe Gospel, Verdade, né? Não é, A última Robson? vez que nos encontramos foi em 2013, na Expo Cristã. Foi, verdade. Quando nós estávamos lançando pela Sony, o Renascer Sony. Praise. E eu estava você lançando também meu. estava. Isso. Verdade. Bom, o Robson, quem não lembra, né? O anjo do Raul Gil, não foi, Robson? Isso. Ele encantou todo o Brasil ali, levando louvores, adoração. Foi uma explosão, né, Robson? É verdade. Que você viveu nesse momento da tua carreira. E hoje, como é que foi esse momento? Foi o Robson? começo, né? Foi. A gente vem da grande experiência da igreja, né? É. Dos cultos. E eu havia lançado um CD de pequena produção que não estava dando certo. Aí fui pro Raul Gil, cantei um hino lá e aí Deus tinha um propósito, né? Para que o meu nome fosse levado, para que eu pudesse começar essa história musical, né? E a partir daí a gente tem colhido frutos deste trabalho. E eu acredito que, na verdade, esse princípio foi o começo para que eu entendesse o propósito de hoje, né? O que eu tenho vivido hoje. Já se passaram 25 anos, Bispa. Meu Do Raul Deus, Gil pra como a cá, gente tá novo, né? Ó, eu acabei de fazer 50 anos, Bispa. Caramba, 50 você tá anos. brincando com essa cara de bebê aí. 50, Bispa. Tá casado há 20, 20 anos, tenho pai quatro de filhos. 4 filhos. Robson Júnior, 18, Miguel, de 17, Rafaela, de 12. E Deus nos deu a Laurinha, que hoje ela tá fazendo 2 aninhos. Ai, que família Olha que lindo. linda. Minha bênção, né? 4 São filhos, lindos, Robson. Meu Deus. Eu e Gisele, a gente é abençoado, porque nós vemos de famílias feridas, né? Mas desde quando nós casamos e nós entendemos o que Deus tinha para nós, o Senhor da nossa casa gerou uma família curada, restaurada, né? Então, assim, hoje eu posso refletir sobre os meus filhos, a minha história do passado, não lamentando o passado, mas dizendo que você pode mudar a página e começar uma nova história debaixo da presença, da bênção. E eu vivo de testemunhos sobrenaturais, né? Eu acredito que nem se fala mais da carreira musical, mas do ministério que Hoje Deus tem usado. ministério. Ministério, Robinson. Deus tem me levado a viver coisas sobrenaturais. Recentemente, há 1 ano atrás, a nossa filha Laurinha, ela teve uma parada respiratória na sala de casa. Não. A pequena? A nenenzinha teve uma parada. Estava na cozinha com a minha esposa conversando e ela estava com a babá. A babá voltou desesperada com a menina sem respirar e nós vimos o poder de Deus naquele momento. Eu tenho testemunhado que o Senhor ele é bom em todo tempo. Mas assim, você ouvir o testemunho de outro é uma coisa. Agora, você pegar a sua filha sem fôlego, né? Nós literalmente pegamos a nossa filha sem vida e oramos, clamamos ao Senhor. E olha que coisa engraçada, Deus trabalha num propósito, né? Sempre. Porque assim, eu sempre cuidei, me preocupei com o plano de saúde, o melhor para as crianças, mas a minha filha foi levada pelo SAMU. E eles colocaram a menina no primeiro hospital que tinha, porque ela não podia ficar sem respirar. Não. Chegando lá, a médica trouxe muitas palavras para minha esposa, dizendo que ela teria fortes sequelas por ela não estar respirando por 5 minutos. Mas para nós foi 5 horas, uma eternidade. E eu, naquele momento, me coloquei em oração, porque eu aprendi desde pequeno que nós somos aquilo que nós falamos. E nós profetizamos. E eu não sirvo Deus de cantar. Eu sirvo ao Senhor porque Ele reina na nossa casa. Amém. Na minha vida, no meu casamento, com a minha esposa, com os meus filhos. E nós clamamos e passou-se os dias eu cumprindo a agenda, Gisele no hospital. E eu dizendo para os meus filhos, olha, Deus continua sendo Deus, independente do resultado. Amém. Mas a alma do pai estava com o coração quebrado. Eu não imagino. E quando veio o diagnóstico... Quantos dias que ela ficou no hospital? Ela ficou 3 dias no hospital, e a médica fez exames, virou a menina de ponta cabeça, e eu dizia, Senhor, ela não vai ter nada, ela vai ter testemunho como eu no altar. Porque eu tenho vários testemunhos, testemunho de UTI, testemunho de solidão, testemunho de cura, e minha filha...
depois de 3 dias, a médica disse para minha esposa, olha, leva ela para casa porque essa menina não tem nada. Cheia de vida, porque o Senhor é bom. É bom, Deus é bom o tempo Então eu tenho todo. que falar que não é carreira musical, bispa, Amém. é ministério. Amém. E eu digo que o Senhor tem nos forjado a viver isso com verdade. Porque a igreja é essa, nós teríamos aflições, mas nós viveríamos o sobrenatural, né? É a nossa canção. A resposta é que eu vivo de milagre, dessa vez vai ser mais um Mais milagre. um. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei, vai ser Perfeito, sempre é Por isso que eu canto a canção Eu Clamo a Ti. Amém. Porque a Bíblia diz, clama a mim, responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes. E Deus tem me levado pelas nações, pelas igrejas, por lugares para dizer, olha, ainda não é o fim, Ele não deu a última palavra, né? A última palavra sempre vai vir da boca do nosso Deus. Vamos ouvir esse louvor, Clamo a Ti? Vamos, querida. Vamos lá, Robson Monteiro, eu matando as saudades hoje aqui no Bispa Fé em Família. Seja curado. Quando a ilusão desaparece, minha fragilidade é revelada. Quando o coração não mais se aquece e a vida já não vale nada. Quando minha razão perde o sentido e eu reconheço que sei pouco. Quando nem me lembro quem eu sou, quem me fez ou para onde vou, eu clamo a Ti. És meu consolo, eu clamo a Ti. Eu clamo a Ti. És meu consolo. Perde o sentido e eu reconheço que sei pouco. Quando nem me lembro quem eu sou, quem me fez ou para onde vou, eu clamo a Ti. És meu consolo, eu clamo a Ti. Mesmo que o esperado não me aconteça, eu confiarei, eu confiarei e descansarei em Ti. Temerei.
abençoado. né? Ah, demais. Linda canção. Você fez uma versão, Rob? Na verdade, essa canção ela é autoral, né? Ah, é? E assim, ela é inédita. Mas ela tem falado muito o que eu tenho vivido hoje, né? A gente realmente entrou no quarto de oração. Aleluia. A gente entrou na dependência, né? Então não é mérito, é favor, é graça. E graça a gente não se explica, né? Graça a gente vive, milagre. Por mais que eu conte, né? Por mais que muitos queiram diminuir o que Deus está fazendo na minha casa, com a minha filha. Quem estava lá, eu e minha esposa, a gente viu cuidar de Deus. Claro. Né? E agora a menina está fazendo 2 anos e ela tem... uma menina esperta, inteligente, cheia de vida, e a gente vê ela correndo, a gente fala assim, olha o nosso milagre. Amém. Se não for ao Senhor, hoje nós estaríamos chorando. Mas mais uma vez o Senhor, Ele provou o favor dEle sobre a minha casa, né? Quando a gente vive um milagre com Deus, é por isso que na palavra, quando a pessoa vivia um milagre muito grande, até o nome dela era mudado. Muda. Abrão para Abraão, Saulo para Paulo, porque muda a nossa perspectiva de vida. Sim, você deixa de valorizar o que não precisa ser valorizado e você começa a realmente colocar a sua dependência naquele que precisa ser, né, olhado. E assim, é lógico que eu nasci para cantar, é lógico que eu lutei, é lógico que o começo do Raul Gil foi maravilhoso na minha vida, na minha caminhada, mas aquele Robson, ele começou a caminhar em degraus, subiu degraus, desceu degraus, o Senhor tirou o ego, aparou as arestas e disse, olha, existe um propósito. Né? Mas isso é importante, Robson, porque já era um ministério desde o começo. Sim, com certeza. Mas veio muito sucesso. Sim. E eu você colho era frutos. novo. Quantos anos você tinha? Eu estava com 27, 26, 20, nesse meio. E aí você falou agora de algo que realmente às vezes derruba muitas pessoas, que é o ego. O ego. Como é que foi essa lapidação do ego, Robson? Para esse Robson que eu estou vendo vamos aqui ser hoje. verdadeiro, né? É lógico que você passa um tempo sendo aplaudido, as pessoas querem a sua presença. Então, se você não toma cuidado, o nosso inimigo ele vai massageando o seu ego. Ele enganou 1/3 dos anjos, né? Como ele não vai seduzir uma carne, um homem, né? Então você acha que você é tão necessário. Mas quando Deus ele diz assim, peraí, vamos colocar o pé no freio e eu vou te mostrar quem realmente tem poder. Se não for eu, é aquele corinho que a gente canta, se puxar da tomada, não canta, não prega, não ora, não faz mais nada. E eu comecei a perceber isso aonde? Na minha caminhada, né? Não era só sobre cantar, né? Para falar a verdade, o que mais acontece comigo é que muitas das vezes eu testemunho mais com a boca fechada, né? Falando do que cantando, né? Cantar é só uma das armas. Mas eu aprendi uma coisa, dobrar o joelho e orar. Amém. Eu comecei a me humilhar, né? Então, quando eu via algo sobre a minha casa, sobre os meus filhos, porque como eu disse para a senhora, eu vim de uma família, infelizmente, ferida. A senhora é respeito eclesiástico. Amém. Né? Tá bom. Mas você veio de uma família ferida. Ferida, meus pais separados, eu e a minha irmã, nós crescemos com feridas emocionais. Isso é verdade. E o que acontece? E eu tinha 2 opções, ou gerar essa ferida e me ferir mais, e ferir o meu casamento, ferir os meus filhos, né? O começo do meu casamento foram feridas, porque aquele Robson ainda estava com aquelas feridas, um menino, né? Mas quando eu entendi que Deus trouxe a Gisele para me auxiliar, para cuidar, para eu me sentir amado, me sentir família, aí eu comecei a ver diferente, quando Deus me deu o Júnior, o Miguelzinho, a Rafinha, e chegou a Laurinha, aí quebrou o ego, né? Porque assim, a gente sabe que se a mão do Senhor não estiver sobre a nossa casa, sobre o sangue do Senhor não estiver sobre os umbrais, o mal chega e prevalece. E o que eu mais oro é que os meus filhos vejam em mim, não o pai que tem sucesso, o pai que é reconhecido como cantor, mas assim, o homem de Deus. Aquele que carrega a arca, carrega a presença. E aí veio os testemunhos, né? E eu uma coisa não mudou em mim, eu continuo quebrado. Eu tenho o coração quebrado. Isso é tão bom. Pelo favor do Senhor, É tão né? bom a gente se quebrantar diante de Deus. É tão bom a gente poder estar diante de Deus livre. Dependência. Dependência. Sem religiosidade, né? Sem Aí religiosidade nenhuma. eu vi uma frase, eu vou levar ela para minha vida, né? Porque assim, o religioso, ele não é nem quente nem frio. Foi a senhora que falou. Tá? O religioso, ele é morno, né? Então, assim, ele se sente no direito de colocar pessoas no céu ou no inferno. E a graça, quando você lê a Bíblia, você abre a Bíblia e lê, Jesus não fala sobre isso. Não. Vinde a mim. Vem a mim, deixa que o resto eu faço. Deixa eu Deus troco ser as vestes, Deus, né, eu te Rosa? coloco no lugar que você precisa estar. É verdade. Né? No seu lugar de servo e adorador. Isso tem
tem refletido em mim. Amém, amém. E o Robson, você teve um episódio que você, né, querendo cuidar da tua imagem. Sim. Você teve começou a se relacionar com remédios de emagrecer. Fortíssimos, né? Virou uma dependência. Né? Eu me tornei dependente de remédios para emagrecer, com miligramas altíssimas. E assim, porque... O que você tomava, Robson? Anfepramona, 90 miligramas. Só que eu tomava assim, de acordo com a minha vontade. Acordava, tomava o remédio, meio-dia tomava outro. Até que um dia o meu corpo veio o choque, né? Eu acordei e não sentia as mãos nem as pernas, não sentia o meu corpo. Saí da minha casa amarrado numa maca, direto para UTI. Eu já tinha ido para o Raul Gil, já estava no Raul Gil, Deus já tinha mudado a minha história musical. E lá na UTI, o Senhor falou comigo. E essa voz, essa presença, que quando a gente ouve Ele, quebra. E assim, se tivesse sido algo do Robinson, do homem, eu seria a mesma pessoa. Mas Ele veio e falou assim, eu não preciso de cantores. E eu entendi essa palavra, eu não preciso de cantores. Eu estou em busca de adoradores, verdadeiros adoradores. E essa palavra me trouxe vergonha, bispa, porque é muito bom a gente ser bom naquilo que a gente faz. Isso não é pecado. Não. Mas o pecado é você entender que aquele que te dá entendimento, se você não entender que é aquele que te dá entendimento, você vai acabar vivendo o quê? Como Lúcifer, síndrome de Lúcifer. Eu me amo, eu sou o melhor, só acontece se eu estiver. Não acontece. A vida vai continuar sem você. É exatamente você ser um bom instrumento, né? Porque um instrumento bom, é claro que se você pegar um teclado ruim, um teclado bom, o som é diferente. Mas a gente sabe que ele, por si só, não vai emitir som nenhum. Não tem se não tiver alguém. Então, essa imagem, a minha oração sempre, sabe? Que eu possa ser um instrumento, mas um instrumento afinado. É um instrumento afinado. Então, é o que você falou. Na nossa visão tem muito isso, da excelência. Um instrumento verdadeiro, né? Sincero. A gente faz verdadeiro. A lição de casa, né? Eu não chego na igreja para sentir a presença de Deus. Eu caminho com a presença. Né? E lá eu me edifico. Eu não vou ensaiar na igreja, porque lá... Não, em casa eu já saio com a minha tarefa, porque eu aprendi que o que Ele colocou sobre mim tem que ser executado com perfeição. Isso é o que a gente tem ensinado para os filhos, né? Eu e minha esposa, né? Você não vai fazer isso na última hora, que não vai ser perfeito, né? Você tem que dedicar para conhecer. Isso é até você provar para o Senhor que você ama o que Ele te deu. E como é que foi sair desse hospital? Sair desse hospital com outros olhos. Foi o que eu falei no começo. Deixei de valorizar o que era... que eu valorizava e não tinha necessidade, né? Na verdade, eu tinha que viver aquele momento, agradecer a Deus por aquele momento, entender que eu só fui para lá e Deus mudou a minha história naquele programa, porque pessoas precisavam ver o que Ele tem, como Ele tem poder para fazer, né? Deus não muda o meu ego para eu ser aplaudido. Deus não muda a minha história para eu ser aplaudido. Deus muda a história do Robson para que o A, o B, o C entenda que ele também pode ser restaurado e Deus pode levantar ele e colocar em lugares altos. Ser testemunha. E ali você se libertou, porque se libertar disso foi um processo. Mas me libertei. Confesso para bispa que foi uma coisa assim, aquela libertação que foi assim. Sempre eu queria ter recaída, mesmo com todo aquele desespero, sentença de morte, que eu não ia sobreviver, que o pulmão fechou, a voz estava lesionada. Até a voz, porque o remédio ele desenvolveu um ácido que feriu a minha laringe, né? E até a voz foi ferida. Mas a verdade é o seguinte, que a partir daí eu comecei a entender que não é meu mérito, é o favor do Senhor. E eu vou ter que falar que é o favor dele, bispa, sempre. Claro. E a Gisele, a minha esposa. Uma ajudadora. Gisele, você não vai voltar para esse túnel. Quando eu achar, vou tomar remédio. De novo, Robson, cuidado, Robson, com Deus não se brinca. Então, assim, a mulher sábia, né? E ela sempre diz assim para mim, cuidado, Deus te deu a bênção de poder sair e testemunhar. Só que cuidado, você está voltando. Então, assim, agora sim eu sou livre. Glória a Deus. Como é que você está mantendo hoje a forma? Tô bem, olha só como eu tô bem. Acho que eu não te vi. A vez que eu te vi mais magro, Robson. O casamento me fez bem. Os filhos. A minha esposa me obriga a comer salada. Gente, você casou com uma mulher sábia demais. Gisele me obriga a comer salada. Eu quero ter longevidade para pregar o evangelho, é lógico, mas para ver o filho dos meus filhos, se o Senhor não voltar, né? Eu amo a minha esposa, eu quero envelhecer junto com ela, eu quero que meus netos vejam
que casamento lindo que Deus deu pro vovô e pra vovó, né? Então, assim, eu acho que esse virou essa chave na minha mente e eu me cuido. Isso se transformou em comportamento. Sim, virou um comportamento. E até para você ensinar o menino, não adianta falar. Não. Você tem que falar, né? Eu falava pro meu filho pequenininho junto, você tem que comer salada. E um dia ele falou assim, papai, mas você não come salada. E aí começou a vir aí veio a prática, né? E tá vendo? O menino te coloca em lugar que você fala, meu Deus, e agora tem que comer a salada. Filho é demais, né? Filho vai ensina muito a gente. E muda a gente também, né? Muda bastante, né? Qual é hoje, você acredita, teu filho mais velho já tem 17? 18. Tá indo pra faculdade já. Olha, o maior acerto que o Robson pai pode dizer, puxa, eu desejei, alcancei, que você não queria repetir da história que você trouxe dos teus pais. Eu sou um super pai. Eu olho para os meus filhos com amor. Eu admiro cada um. Eu abençoo eles. Eu olho para eles e falo, vocês são o melhor que Deus me deu. Desculpa. Não vê, filho, né? Isso. E eu acho que o maior acerto foi a Gisele me amar. Não pelo cantor, mas pelo homem que eu sou, né? Mesmo tendo limitações, falhas, que eu não sou perfeito. Mas, assim, nós dois, às vezes, eu e minha esposa, a gente está dirigindo, eu vou buscar ela no trabalho, e aí eu fico conversando com ela, e às vezes eu quero voltar para um túnel, e ela fala, filhinho, é que a gente se trata de filhinho, né? Ela, filhinho, olha como Deus é bom com você, Deus te tira de dentro de casa para você encontrar pessoas, para dizer assim, olha, eu tenho um propósito, Deus, através da sua vida, eu conheci Jesus. Olha que coisa linda. Os meus filhos falam assim, papai, ora, porque quando você ora, o Senhor responde. Aleluia. Então, assim, eu estou acertando. E o meu maior medo é repetir um passado que eu não vivi. E eu não quero viver isso. Eu quero que meus filhos olhem para mim. Não preciso ser herói deles, mas que eles sempre vejam assim, ó, papai sempre esteve do meu lado. Amém. Sempre. Eu acho que esse é o meu maior acerto, né? Meu casamento que bem, você encontrou a mulher sábia, a pessoa da minha vida. Né? Gisele é uma moça simples, linda, uma mulher de Deus, uma menina humilde. O pai dela sempre foi um homem humilde, mas rico em sabedoria, né? Uma mulher em literatura. Sábia. E ela faz ver o Robson enxergar algo que eu não via. Eu achava que eu só nasci. No começo eu pensava assim: a única coisa boa que eu tenho é ser cantor. E ela enxergou melhor em você. E ela falava assim, não, isso não é nada, você tem outras qualidades, você é um super pai, você é um super marido, você é um cuidador, você é zeloso. Então, assim, ela me fez ver um Robson que muitas vezes eu não queria olhar. Robson, é tão importante, eu quero agora falar com você, mulher, porque às vezes o teu marido, ele ainda não é aquele homem que você sonhou, ainda não é. Mas ao invés de você colocar palavras, você é ruim, você é maldoso, olha a sabedoria de uma mulher ajudadora. Olha, isso aí que todo mundo admira é o menos. Você é bom pai, você é um servo de Deus, colocando palavras de bênção sobre a vida do marido dela. E depois de 20 anos desse relacionamento, olha os frutos que ele escolhe. Então é importante que a esposa, como ajudadora, né, Robson? Sim. Ocupe esse lugar, claro, como mulher, mas antes de tudo como uma serva de Deus sábia, que tem palavras de sabedoria que edificam um lar. O edificar, o ajudador, as pessoas falam muito sobre só submissão, mas quando Deus formou, Deus falou, eu vou fazer uma ajudadora. É isso aí. Essa é a identidade da mulher, né? É isso aí. E é uma mulher que ajuda o quê? Ajuda o marido a ser melhor, os filhos. Mesmo eu errando com ela, né, Bispa? Quantas vezes eu errei com a minha esposa e ela contornava a situação. Uma vez eu tive uma situação com ela que eu vim de uma infância muito ferida. Então, assim, ela falava A, eu respondia B. Ela falava C, eu D. Tá. E aí eu achava que ela estava me afrontando. Tá. E um dia ela estava na cozinha, ela falou algo e eu achei aquela afronta e eu comecei a ser grosso, mal educado com ela. E aí eu tratei ela mal. Aí eu estava no banheiro, ela entrou dentro do banheiro e olhou para mim bem nos meus olhos e falou assim, filho, você não é o seu pai e eu não sou a sua mãe. Nós vamos construir uma família. Sabe, Bispo, eu me senti tão envergonhado, porque o que eu mais temia eu estava me tornando.
E aí, Uau. a partir daí, errei outras vezes, lógico. Mas a partir daí, a antena já ficou... Opa, eu não vou repetir. Não vou, meus filhos não vão uma crescer nova história, uma nova família. Tanto que a gente parece que não sai da quinta série, né? A gente ri muito, a gente compartilha muitos testemunhos. Ela estava mais ansiosa do que eu para vir aqui. E ela falava assim para mim, fala para bispo o que Deus tem feito com a gente. Amém. Que nós somos uma família missionária. Amém. Que você, mesmo com a nossa filha sem vida no hospital, você teve que cumprir um ministério, porque nós acreditamos em quem nós cantamos, porque nós cantamos. Fala para ela que a autoridade, o legado que a senhora, a bispa Sônia, o apóstolo Estevão tem sobre a nossa casa. Amém. E não é para falar, para massagear ego, não. Quantas madrugadas a gente coloca a canal gospel lá e a gente ouve a bispa falando, lindíssima, amém. né? Ai, bispa Sônia, de Deus, mulher sempre de com Deus. Uma palavra de Deus, sempre com uma palavra de Deus. Sempre. Eu falo como filha, falo como ovelha, falo como... Ela é a minha bispo, pastora. eu te acompanho e eu conheço a sua palavra. Uma vez a senhora falou que a lembrança que a senhora tem da sua mãe, que toda vez a senhora volta para casa e vê a sua mãe sentada orando. E essa palavra foi tão forte para mim, que eu quero que meus filhos vejam eu assim. Amém. Eu quero que meus filhos olhem. Eu vejo o jeito quando seu pai faz aniversário, como que você fala com ele, como vocês se tratam, é lindo. E assim, isso reflete na gente. Amém. Reflete. Amém. E é por isso que quando, né, eu não estava mais fazendo programa. Nem semanal, nem diário. E aí o pessoal da equipe, bispa, volta. Eu fui falar com Jesus. E aí Deus falou, o que está no teu coração? Eu falei, eu amo as famílias. Deus, eu amo as famílias. E aí Deus falou, então, volta para falar com as famílias. E aí nasceu o Bispa Fé em Família. Que lindo, né? Porque cuidar da nossa família... É um desafio. É um maior desafio. É a maior alegria. E um privilégio. E o nosso maior sucesso. Não tem. O nosso culto começou em casa. O primeiro e lindo ministério. Robson, Deus abençoe você. Amém, bispa. A Gisele, os obrigado. Teus filhos. Obrigado. Volta mais vezes. Volto vem sim. Aqui, vai com a família inteira. Porque às vezes eu estou longe, mas eu estou perto. Que amém. Porque eu estou sempre ouvindo, admirando, e orando. Glória a Deus por cada um que mantém. Eu sempre agradeço os gideões. Por quê? Porque se não fosse o teu amor, o teu amor. Às vezes eu estou na rua, um gideão, e eu oro pelos gideões todos os dias. Fala, bispa, eu faço parte, eu sou um gideão. E é por tua causa que essa emissora está no ar. Como o Robson falou, não somos nós só somos um instrumento que sonhamos para Deus. Uma emissora que falasse do amor de Deus 24 horas por dia. E quando eu ouço esse testemunho do Robson, da família dele, daquilo que eles recebem de amor, de palavra, eu preciso agradecer a você que é Gideão, porque é por tua causa. Às vezes a pessoa, um dia uma moça falou, bispo, eu participo com R$10 por mês. Eu falei, querida, você faz algo. Você faz algo. Tantas pessoas que podiam fazer não fazem nada. E esses teus R$10 são tão preciosos, né? Porque essa mensagem está entrando nos lares e está impactando a vida. Então, eu estou sentindo mesmo o Espírito Santo agradecer a você. Porque às vezes a gente quer fazer coisas, a gente gostaria de ir nos hospitais, a gente gostaria de ir nas cadeias, a gente gostaria de ir nas comunidades. Às vezes a gente não tem o tempo, às vezes a gente não tem o recurso, às vezes a gente não tem o caminho, mas o rádio e a TV está chegando lá. Graças a você, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus mesmo. Robson, que bênção! Obrigado, bispa. Obrigado. Que bênção conversar com você. Aqui, alegra meu coração. A última vez que eu estive aqui, volto. Eu falo que eu volto com a minha congregação, né? A última vez que eu estive aqui, eu estive como cantor. Hoje eu volto como ministro, né? Sabendo o que Deus tem feito, né? A vida tem nos quebrado e tem nos mostrado que o Senhor é o caminho, a verdade
verdade e a vida, né? E é sobre isso. Nós Aleluia. temos muito respeito, muito carinho. Nós, eu, Gisele, né? Amém. E a senhora estava falando com os Gideões e eu estava pensando quantas madrugadas Deus usou a sua voz, a voz do apóstolo, da bispa, para ser uma brisa na casa de alguém que estava sofrendo. Como foi na minha vida, né? Em casa também. Palavra de fé, o seu podcast. E eu peço a Deus que a Rede Gospel esteja cada vez mais presente nos lares. Porque o nosso alvo é o quê? Cuidar da família. Sempre, Os Robson. nossos filhos. Salvar vidas. Os nossos filhos. Cuidar das famílias, levar Isso. esperança, salvação. E a Um gente verdadeiro louva a Deus. evangelho. Sim. O evangelho da palavra. Da palavra e do amor. É isso aí. Deus, né? É isso aí. Da palavra. E eu quero ouvir mais, então, Vamos do cantar. nosso adorador. Amém. Adorador. Robson Monteiro, Obrigado, estou bispa. em tuas mãos. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Deus viu? abençoe Amém. muito. Deus abençoe. Não te desanimes, não temas mal algum. A luta logo passa, a alegria cedo vem. Tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. E quando as lutas vêm, parecendo não ter fim, e logo seus amigos querem te abandonar, tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Com Cristo tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. E quando as lutas vêm, parecendo não ter fim, e logo seus amigos querem te abandonar, tem alguém chamado Cristo, sempre vai